Fala pessoal, beleza? Gravando aqui meu primeiro vídeo para o canal do YouTube. Eu me chamo Pedro Elias e, enfim, durante esses próximos vídeos eu quero trazer um pouco mais de documentação da minha jornada. Eu vou ter alguns vídeos de introdução de quem sou eu, o que que eu faço, beleza? Mas esse vídeo aqui é mais introdutório. Acabei de ter ideia de iniciar, eu já queria ter começado antes, então isso aqui vai ser um processo para documentar minha jornada. Eu queria já ter iniciado isso antes, mas, enfim, não documentei, então quero documentar a partir de agora. Eu acho que tem bastante coisa para documentar e bem legal, e justamente para depois, quando eu chegar lá na frente, eu conseguir ver de onde eu saí e aonde que eu cheguei, mas também para inspirar e ajudar outras pessoas que se passam na mesma situação que eu agora, por exemplo. Então, eu acho que é interessante você poder compartilhar com outras pessoas, e a internet hoje permite isso. Então, compartilhar algumas experiências com vocês, também quero ouvir de vocês sobre algumas outras experiências. Então, podem ficar à vontade para comentar sobre tópicos, discutir aqui embaixo também nos comentários, beleza? Mas eu quero passar por alguns pontos hoje com vocês e, enfim, são 4 pontos e o primeiro é em relação a efeito elástico. Não sei se vocês lembram, né, da aula de física, ou enfim, se vocês estudam com isso, que é a memória elástica, né? No caso, a elasticidade de um material, por exemplo. Isso acontece com uma borracha, por exemplo, aquela borracha de dinheiro, né? Você tem um elástico ali. O estado normal dela é como se fosse esse lápis aqui, né? Ele está parado, só que você tem a possibilidade de esticar, né? E esticar, você cria uma tensão ali, mas quando você solta, ela volta para o lugar normal. E o que eu quero dizer sobre isso é o seguinte: cuidado com os elásticos da vida. Muitas vezes você se coloca em situações, né? Então você começa a ter um progresso na sua vida, você começa a ter uma evolução, tanto profissional como pessoal, só que por alguns elásticos que ainda continuam em você, te fazem retornar para o lugar onde você estava. E isso pode ser muito perigoso, porque, enfim, pode atrapalhar demais sua jornada. Muitas vezes você está evoluindo, mas tem umas coisas que te forçam a voltar para o lugar que você estava, e você se pergunta por quê, o que estou fazendo de errado, sabe? E não permite evoluir. E você, enfim, você acaba continuando no mesmo lugar que você estava. E isso é muito parecido com o efeito dos caranguejos, né? Quem comenta até isso é o Ryan Santos, em relação a você tem um balde de caranguejos, e aí o primeiro começa a escalar, ele consegue chegar lá na borda, quando ele chega, tem outro lá embaixo que puxa, né? Puxa ele, então ele não sobe, o outro não sobe também, fica todo mundo ali naquele mesmo barco, sem ninguém conseguir sair do local de onde estava. Então, esse é um outro ponto, né? Esse é o segundo ponto que eu quero comentar, em relação ao cuidado com pessoas e os ambientes que você frequenta. É muito normal quando você está em um ambiente, por exemplo, de pessoas que acham normal, bora dar um exemplo aqui, sair todo final de semana para beber, você achar normal, né? Porque isso faz parte ali do senso comum entre todos. Então, se tem 10 pessoas que acham normal você sair para beber todo final de semana, você vai ser o 11º, né, a achar normal isso aí. E isso se reflete também em realidades de estudo, trabalho, se você também é empreendedor, se você trabalha, isso reflete diretamente, porque você começa a achar que você é o errado da situação. Então, muitas vezes você vê 10 pessoas achando que aquilo ali é normal, e você é o único achando que é anormal, né, aquela situação, você fala assim, possa ser que eu que esteja errado. Então, há certas situações, né, por essas pessoas continuarem achando que aquilo ali é a realidade para você, para sempre, enfim, te faz retornar para aquele ponto de origem. Então, muitas vezes você consegue até evoluir, mas por você manter esses laços com coisas que te aprisionam no seu passado, impedem que você tenha um crescimento ainda maior. Então, assim, não digo que você tem que cortar suas amizades, ou então cortar os lugares que você frequenta, mas reavalie o que você está fazendo, com quem você está fazendo, porque isso pode estar travando demais seu crescimento, sua evolução. Então, reavalie esse ponto, porque, enfim, é muito importante você, durante sua jornada, se reavaliar o que você está fazendo, para onde você está indo, com quem você está indo, justamente para evitar esses tipos de problema. E aí eu vou para o próximo ponto, que é as promessas que você faz. Eu estava, agora são 3 e pouca da manhã, eu estava em uma festa, e, enfim, uma das promessas que eu tinha feito no início do ano foi justamente evitar esses tipos de ambientes que não me agregam em nada, em absolutamente nada. Não digo que você não deve ir para festa, se divertir, socializar, mas assim, se tiver algum sentido, mas eu acho que você tem outras formas de fazer isso também. Mas enfim, isso aí a gente pode deixar para outro tópico, outro vídeo. Mas enfim, eu estava num ambiente agora que eu tinha prometido que eu não queria mais retornar, sabe? Mas por diversos fatores,
pessoas e, enfim, decisões, mas não só elas, né? Então eu falei comigo mesmo, porque eu fiz uma promessa, só que eu não cumpri, que era de não ir mais, de não frequentar, de estar naquele mesmo ambiente com algumas certas pessoas, e eu quebrei essa promessa porque eu fui. Então, cuidado com as promessas que você faz, porque se você não consegue cumprir com você mesmo, então imagine com outras pessoas. Mas é muito importante você ter promessas pessoais, seja elas quais foram, até você conseguir atingir seus objetivos. Isso te ajuda demais. E não fale consigo mesmo, né? Porque, enfim, isso faz você se manter ativo sempre. E aí, vou para o último tópico, que é o seguinte: desvio de foco. Então, a gente falou do efeito elástico, né? O cuidado com as pessoas e tudo mais, os ambientes que você frequenta, as promessas que você faz em relação ao que você vai fazer, o que você não fazer, e os desvios de foco, né? Então, o que está atrapalhando você, o que está sendo o efeito elástico da sua vida, né? O que faz você retornar, quem é o caranguejo que está fazendo você puxar, que está te puxando para baixo, sabe? Quais são as pedras no meio do caminho. Então, cuidado com essas coisas que fazem você retornar e você ter um desvio de foco. Então, se você tem um foco em crescimento profissional, você quer crescer sua empresa, você quer estudar, então reavalie, né? Para você não ter desvio de foco. Analise a situação que você está passando, ou então o que você quer evitar, beleza? Mas analise para você não ter desvio de foco, porque esse desvio de foco, né? Então, vamos supor que você está seguindo aquela estrada, mas alguma coisa faz você desviar o caminho. Isso pode atrapalhar demais você querer onde você queria chegar, né? O ponto que você queria chegar. Então, você faz um desvio, muitas vezes a estrada está quebrada, ou então você vai dar uma volta ainda maior porque você entrou naquela estrada, sabe? Então, ele vai ter um desvio de foco ali que vai te atrapalhar ali na frente. Então, reavalie esses pontos. Esse é o primeiro vídeo, não tem edição nem nada, mas eu espero que ajude você também, que passa por uma situação como essa. Você fez uma promessa, não cumpriu, você está em um ambiente que não te agrega tanto, só que você continua indo lá, e muitas vezes você acha que aquilo ali é normal, que aquilo ali é a realidade, que você que é o errado, que você está querendo sair dela. E assim, é verdade, você só consegue observar o quão ruim é a sua situação atual, ou então a que você vive, quando você está fora dela. Então, tente se colocar sempre fora dela para você observar. Peraí, faz sentido? Não faz? Realmente eu tenho que sair disso ou não? E chegue a essa conclusão. Claro que isso é muito pessoal para cada pessoa, mas eu espero ter ajudado você que também se passa numa situação de incerteza, ou então fez uma promessa e não cumpriu, está em um ambiente que não é tão favorável, as pessoas desacreditam em você, ou então acham que não vai dar certo e que você é o louco da situação. Isso vale também, cuidado com familiares também. Muitas vezes os familiares podem, por achar segurança ou não, então a opinião deles pode refletir muito e você considera porque são familiares e, enfim, eles na ótica deles só querem seu bem, só que chega a certo ponto que você sabe o que é bom para você, sabe? E não partindo dele. Esse é um tópico interessante para um outro vídeo, mas enfim, eu acho que já está ficando longo, 8 minutos falando aqui, e aí eu posso trazer outros tópicos aqui, mas comenta aqui embaixo também o que vocês acharam, se faz sentido ou não, e o que vocês querem ver mais por aqui. Depois eu vou trazer um vídeo de introdução, quem sou eu, né, o que são esses certificados aqui no fundo. E é isso, mas valeu, galera. Tchau, tchau.